Tá, vai. Manu, só um pouquinho. Só um pouquinho, Manu. Já Pode colocou. falar. Pode falar, A Manu já Stefânia. colocou. Não, Não, eu pode digo, falar. tem os feios e manco que incomoda muita gente também. É, isso aí. Então, vamos lá. A gente está estudando o caso da viúva Fulô, não é isso? Sim. Ela era amiga de Allan Kardec, era amiga da esposa de Allan Kardec. Ela era artista, ela era pintora de miniaturas, né? Fazia pinturas em miniatura, que começou, digamos assim, como um divertimento, mas logo se tornou uma necessidade, não é isso? E ela criou numerosa família, trabalhou muito pelos filhos através dessa atividade. Naquela época, naturalmente, algo desprezível. Mas os filhos, por intermédio dela, adquiriram posições honradas. E ela foi ali, então, naquela vida, sofreu muito, teve muitas doenças, né? Mas, conhecendo o espiritismo, parecia que já tinha a ciência do espiritismo da outra vida. Se dirigiu à esposa de Allan Kardec pedindo para ela não chorar desse jeito. E depois falou de Kardec, né, para ele cuidar também da saúde. Porque senão ele vai ficar como Moisés, olhando a terra prometida de longe, né? Ele tem a obra a desenvolver, o Pentateuco kardeciano, mas ele está trabalhando tanto algo neste momento não tão equilibrado, né? E a gente sabe das obras de Joana de Ângeles, apesar dele ser dirigido por Jesus, ele não se furtou das provas, tanto as provas infligidas por encarnados quanto por desencarnados. Então, nesse momento, ele não estava muito, eu vou trabalhar muito, e estava algo desequilibrado com relação ao estado de saúde, ele quase faleceu. E ela, assim como o doutor Dumer, vem dizer, olha, se tu desencarnar agora, tu vai olhar a Terra Prometida de longe, sem chegar na Terra Prometida. Não é isso? Aí ela está dando essa outra comunicação aqui. Então, vamos lá. Kardec está fazendo algumas perguntas para ela aqui, né? Vem cá, com em vida eu te chamei a atenção porque você estava assim, sem muita firmeza, sem muita fé, né? Porque agora você está se manifestando com pouco medo. Isso eu comecei porque, sendo espírita, estando nas dificuldades últimas, porque eu iria desencarnar, eu falei para mim mesmo, eu sou espírita, o que eu estou temendo? E aí ela está se manifestando desde esse momento, adquiriu uma firmeza e vem falando disso, né? Com muita firmeza. Então, vamos lá. Pergunta: tende a bondade de descrever agora a vossa passagem. Descreva para nós como foi o seu despertar e as primeiras impressões sentidas, né? Que a gente sabe do período de perturbação e tal. Nós estamos aqui no caso de espíritos felizes, então essas perturbações são de prazo curto. Sofri, mas meu espírito foi mais forte do que o sofrimento. Então, veja, tem sempre essa necessidade de nós nos impormos às dificuldades pelas quais nós passamos. Parece que o sofrimento, a dor, ela faz parte da nossa evolução, é necessária em muitos e muitos momentos para que nós evoluamos, não é isso? Então, os animais têm doença, as plantas têm doença, parece que o sofrimento é uma necessidade para... supera. Então, sofri, mas meu espírito foi mais forte do que o sofrimento, e esse era o objetivo, que o desprendimento o fazia experimentar, quer dizer,
O processo de desprendimento foi algo sofrido, mas eu fui mais forte. Encontrei-me após o último suspiro em estado de síncope, estava ali meio desmaiado, né? Sim, estava bem, sem a menor consciência de minha situação, não pensando em nada, e numa vaga sonolência que não era o sono do corpo, nem era o despertar da alma, nem uma coisa, nem outra. Com certeza absoluta aqui, pelo livro Obreiros da Vida Eterna, este prazo em que ela está ali, em estado de síncope, sem consciência da sua situação, sem pensar em nada, ainda teve sorte. Ou numa vaga sonolência, não sabe se está no sono do corpo ou no despertar da alma. Com certeza ela ainda está com o cordão fluídico ligado ao corpo. E ainda não está com um grupo de encarnados a emitir pensamentos constantemente ali, porque senão ela ia ter pesadelo. Quando morre alguém da nossa família e a pessoa, naquele prazo em que está com o cordão fluídico ligado, se faz lá o velório e chama um monte de gente e eles emitem os pensamentos, a pessoa recebe aqueles pensamentos por esse cordão fluídico, as lembranças que fez, se não fez coisa boa, vira um pesadelo na cabeça da pessoa. Vira um completo pesadelo. E como ela diz aqui, eu não estou pensando em nada. Então, não sei, os filhos já foram embora, como falou lá atrás, ela cuidou dos filhos, morreu ali sozinho, ao lado de uma vizinha, um vizinho ali que veio ajudar, socorrer, enfim. Não tem muita gente perturbando ela, não, para não estar um pesadelo. Mas esse período aqui é o período de ligação do cordão fluídico. Fiquei assim bastante tempo. Depois, como se saísse de um longo desfalecimento, despertei pouco a pouco entre irmãos que não conhecia. Aí cortou o cordão fluídico. Como ela era boa pessoa, deve ter tido uma equipe de médicos especialistas para realizarem isso, né? No caso do Dimas, que ele era espírita, entre aspas, sem muito estudo, fazia o bem em prol do espiritismo que ele acreditava, do que ele tinha na mente, quando chegou o estado de doença dele, ele não tinha uma tranquilidade para... Gente, é a minha hora, peço a vocês que orem, os que não conseguirem ficarem chorando, vou pedir para vocês que vocês se afastem. Façam a minha vontade, vou pedir para que vocês vão chorar em outro lugar, se afastem. Deixa, eu vou partir, é a minha hora. Não. Ele estava ali sofrendo, e a minha família, como que eu vou ficar? Eu não quero ir, não quero ir. Aí vem a equipe espiritual, especializada em realizar desencarne, para fazer o desenlace dele, porque ele tinha méritos. Aí, os outros espíritos, que eram elevados, eles vêm junto com a equipe, que agora essa equipe está no comando, porque é a hora do desencarne, eles são os especialistas. Aí vem os espíritos até elevados. Puxa, a gente pode se aproximar para se despedir dele? Não. Não, mas nós somos superiores. Não. Porque a presença de vocês elevados vai mostrar para ele que está na hora dele ir, e ele vai se angustiar e vai atrapalhar o nosso trabalho. Então, espera, vocês vão fazer essa despedida solene depois que a gente desenlaçar ele, porque antes vai perturbar. Ele está perturbado, ele não está querendo ir, ele está preocupado com a família. Então, aqui ele despertou entre irmãos que não conhecia. Naturalmente, alguns ali são a equipe que veio fazer o desenlace,
outros são pessoas parentes dos que ela ajudou na terra. Lembra de Bezerra? Meu Deus, veio uma multidão aqui me receber. Quem é esse pessoal? Não conheço esse pessoal, não. Esse pessoal aí são entes queridos de todos esses encarnados que você ajudou. Eles me dispensaram aí, ó, cuidados. Eles me dispensaram atenções. Então, com certeza, era uma equipe espiritual. Em vida, nesses últimos instantes, ela estava algo solitária, o que foi ótimo. Ela estava algo sozinha, que foi bom, porque senão iam trazer um pesadelo danado para ela na última hora. E eles me dispensaram cuidados, e eles me dispensaram atenções. Aí, olha só isso. Mostraram-me um ponto no espaço, que parecia, aquele ponto parecia uma estrela brilhante. Quer dizer, então nem era a mais brilhante das estrelas, nem era Sírius, né? A estrela mais brilhante do céu, não era a constelação de Órion, não era o Cruzeiro do Sul, nenhuma dessas estrelas. As estrelas que mais aparecem. Não era a estrela polar, ela estava na França. Era um ponto que parecia, olhando sim, parece uma estrela. Está vendo aquele ponto ali? Estou vendo aquele ponto. Parece uma estrela brilhante. É, parece. Pois é para lá que vais conosco. Allah do céu, hein? Não pertences mais à Terra. Você vai para aquela quase estrela lá, sumida. Que demorou para os astrônomos saberem qual era essa estrela. É para lá que vais conosco. Não pertences mais à Terra. Então, eu recobrei a memória. Eu apoiei-me neles. E como um grupo gracioso que se lança para esferas desconhecidas, mas com a certeza de lá encontrar a felicidade, nós subimos. Nós subimos. Nós subimos à proporção que a estrela crescia, crescia. Essa estrela era um mundo feliz. Era um mundo superior, no qual a vossa biga vai, enfim, encontrar o repouso. Era um mundo feliz. Capítulo 4 do Evangelho. Quais são as espécies de mundo? Quais são as espécies de mundo? Lembram? Quais são as espécies de mundos? Mundos primitivos. Prova e expiação, regeneração. Regeneração. Mundos felizes. Mundos felizes. É. E mundos celestes. Celeste, é. Ela saiu do mundo de provas e expiações direto para um mundo feliz. Não foi para um mundo regenerado. Direto. Um mundo superior. No qual eu vou encontrar repouso. Mas espera lá, você vai encontrar repouso, mas tem 3 dias que você está dando uma comunicação aqui. Ah, mas isso não é nada. Eu vim de lá até aqui, é o menor passo possível. É mais fácil do que eu dar 4 passos na Terra. Não é nada. Tem 3 dias que eu estou lá, mas, pelo amor de Deus, quando você me evoca, eu chego aqui no segundo seguinte. Quero dizer, o repouso em relação às fadigas corporais. Eu não vou aqui, né, ficar de braço cruzado, tanto é que eu estou aqui. É o repouso com relação às doenças gravíssimas que eu tive. Porque agora não tem mais doença nenhuma. As doenças graves eu suportei e foram ótimas. Uma beleza. Porque hoje eu estou em função dessas doenças, dessas fadigas que eu tive, que uma beleza. Se eu não tivesse elas, pelo amor, eu estaria pior.
Pelo amor, estou quase para pedir um negócio desse no fim da vida. Estou quase para pedir. Né? Então, suportei essas fadigas corporais. Mas não vou pedir, não, é com Deus, né? É com Deus. Ele sabe o que é melhor para mim. A minha cabeça é muito pequenininha. Não sei o que é bom para mim. E as vicissitudes e todos os sofrimentos que eu tive na vida terrena. Mas não estou falando, então, do repouso, como vocês podem estar pensando aí, por isso que eu estou esclarecendo. Eu não estou falando com relação à preguiça. Eu não estou falando com relação à indolência do espírito. Porque, para mim, a atividade, o trabalho é um prazer. O trabalho, para mim, é um prazer. Então, eu estou querendo mais é trabalhar porque eu quero ter prazer. O que eu não tenho mais são as doenças, os sofrimentos que os outros me impuseram na Terra, mas tudo isso me fez enorme bem, por isso que hoje eu moro numa estrela. Eu moro num mundo feliz. Deixaste, então, definitivamente a Terra? Deixo aqui na Terra muitos seres que me são caríssimos, me são caros, para abandoná-los definitivamente. Eu moro numa estrela agora, mas as pessoas que estão na Terra aqui me são caras e eu não vou abandoná-los. Eu voltarei aqui, portanto, à Terra, e para mim é fácil. Mas eu voltarei como espírito. Não vou mais encarnar aqui. Eu voltarei como espírito, pois tenho uma missão a cumprir junto aos meus netos. Tenho uma missão. Então, tem 3 dias que desencarnou e já tem uma missão a cumprir com os netos. Claro, a atividade é um prazer. Não precisa estar acamada. Está muito bem, já está trabalhando na sua missão, mora num mundo feliz e vem à Terra com super velocidade para o exercício da sua missão. Lembra do livro Nos Domínios da Mediunidade? Aquele presidente de um centro espírita que estava acamado há dias numa colônia, que todo mundo queria uma comunicação dele, e foi um médium levado lá para que ele desse uma comunicação por intermédio do médium. Mas ele não está trabalhando, ele está acamado. Mas a viúva Fulon não precisou de hospital, não. Não foi para a colônia Nosso Lar, como André Luiz, não ficou um tempo no umbral, não ficou com médicos ali 6 meses, olha, você fez isso, fez aquilo, agora... Não. Chegou uma equipe de espiritual, ó, tu vai para aquela estrela, então bora, fui. Agora, tudo bem com você? Tudo bem. Você tem uma missão junto aos seus netos, que beleza. Vai trabalhar. Então, né? Vê aí. Não deu trabalho para ninguém. Aliás, sabeis perfeitamente que nenhum obstáculo se opõe a que os espíritos que estacionam no mundo superiores à Terra venham visitá-la. Eu moro numa estrela, mas é mais fácil eu vir à Terra desse mundo em que eu estou do que antes, quando eu tinha que andar para ir no mercado, quando eu tinha que andar para ir na feira. Aquilo era muito mais difícil. Era muito mais difícil. Agora está muito mais fácil. Não tem obstáculo nenhum. E tem 3 dias que desencarnou. Pergunta. Parece que a posição em que estáis, continua Kardec, pode enfraquecer vossas relações com os que deixastes aqui. Mas a sua posição nesse mundo magnífico no qual você está, e por consequência que dá prazer e paz, pode enfraquecer a relação com os que deixastes aqui, insiste Allan Kardec, né? Não, meu amigo, não. O amor aproxima as almas. Crede-me,
pode-se estar na Terra mais próximo dos que atingiram a perfeição do que daqueles que, por sua inferioridade e egoísmo, gravitam ao redor da esfera terrestre. Quer dizer, se eu tivesse desencarnado e não ter levado uma vida boa, eu ia ter um perispírito um tanto pesado. E eu, estando numa região umbralina, eu teria dificuldade de aproximar-se das pessoas que eu amo, como é o caso de muitos, né? Que até ocorre o contrário, esses que amam vêm tentar socorrer e não conseguem. Mas eu estou longe da Terra, mas eu consigo estar rapidamente, com muita facilidade, mas muita mesmo, próximo às pessoas que eu amo. A caridade e o amor são dois motores de poderosa atração. A caridade e o amor são um laço que cimenta a união das almas ligadas entre si. Cimenta a união. Laços esses persistentes, apesar das distâncias, apesar dos lugares, do magnífico lugar que eu estou comparado à Terra, e que é muito longe daqui. Eu tenho uma união muito cimentada em função do amor e da caridade que eu tenho por essas almas, incluindo os meus netos, que eu tenho que fazer progredir. Então, eu venho aqui rapidamente e executo minha missão. Ainda que lá seja um lugar muito belo, eu prefiro vir aqui. A distância só existe para os corpos materiais, não existe para nós. É um movimento com velocidade superior à velocidade da luz, né? Então, para mim, não tem distância nenhuma. Pergunta: que ideias fazeis agora dos meus trabalhos sobre o espiritismo? Porque lá antes estava trabalhando excessivamente, naquele momento gerou, né, uma possibilidade de desencarnar séria, e você ia ficar como Moisés, longe dessa estrela. Longe da estrela. Acho que estás encarregado de cuidar de almas. Não, eu só tenho que escrever um livro. Como assim? A consequência da escrita dessas magníficas obras é o cuidado com almas. Porque sem o espiritismo fica muito difícil. Fica muito difícil de progredir. Acabamos de ler no livro Ação e Reação, sem uma fé robusta, sem uma fé esclarecedora, cabeça alucinada, perispírito mutilado ou deficiente. Nada de estrelas, região umbralina e, às vezes, região de trevas, de abismo. Mas o que achas do meu trabalho sobre espiritismo? Eu acho que estás encarregado de cuidar de almas, de todas as almas da Terra, e que o fardo é difícil de suportar. Não é uma coisa, esse seu trabalho aí para a libertação da humanidade, e tem a finalidade, como diz o Evangelho, de regenerar o mundo inteiro. O seu trabalho é pesado. É pesado. Mas vejo o objetivo e sei que o atingireis. Ajudar-vos-ei. Pelo amor de Deus, todos esses espíritos até agora estão dizendo que vão ajudar Kardec. Algum queria ter morrido antes da data que morreu para poder ajudar Kardec. E todos esses que vieram estão dizendo, olha, de Jesus a Paulo, Santo Agostinho, Fenelon,
tem aqui uma multidão de espíritos superiores a mim que estão todos te ajudando. E eu, mesmo assim, vou te ajudar também. Eu não vou sair de perto de ti, Allan Kardec. Eu sou teu médico. E quando tu quis bater num vaso que ia espirrar vidro em você, foi eu que impedi. E ela diz, eu também vou te ajudar. Eu tenho a missão com os meus netos, mas eu também vou te ajudar. Se possível, com meus conselhos de espírito, a fim de que possa... Então, vejam, é todo mundo unido para levantar o mundo através da sabedoria de Allan Kardec, que tem que cuidar de todas as almas, a fim de que possais superar as dificuldades que vos serão suscitadas. Pensa, então, no que acordou de espíritos inferiores, de dragões, como diz o livro Libertação, de André Luiz, dragões, né? Decaídos no mal desde o tempo da formação da Terra, para não deixar o espiritismo surgir no mundo. Mas vai ter dificuldade, Kardec. Vai, com homens e com espíritos. Sim, com homens e espíritos. Mas a gente está aqui do outro lado. Nós somos sábios, somos amorosos e quem vai vencer é o nosso lado. Induzindo-vos a tomar certas medidas adequadas, a ativar, enquanto viverdes, o movimento renovador a qual o Espiritismo conduz. Não é? Então, você, Kardec, está lançando uma semente nesse solo fértil, mas esse é um movimento que vai renovar o mundo. Esse é o objetivo. Vosso amigo do MER, o médico do MER, né? Unido ao espírito de verdade, vos prestará um concurso mais útil ainda. Ele é mais sábio e é mais ponderado do que eu, o doutor Dumer. E eu moro numa estrela. É um mundo feliz. Eu nem vou reencarnar aqui. Mas o doutor Dumer, que é mais sábio e mais amoroso do que eu, ele não quer sair do teu lado. E o doutor Dumer tem um vínculo direto com Jesus. Eles vão te ser mais úteis, mas mesmo assim eu vou te ser útil. E tem muita gente aqui para te ser útil. Muita gente. Mas como sei que a assistência dos bons espíritos vos fortalece, que a assistência dos bons espíritos sustenta esse vosso trabalho, fardo difícil de suportar, crede que o meu concurso vos será assegurado sempre e em toda parte. Pergunta: poder-se-ia deduzir de alguma de vossas palavras que não me dareis uma cooperação muito ativa na propagação do espiritismo? Como você falou de outros espíritos, do Dr. Dumer, que vai ajudar mais, né? Que tem uma assistência, você tem assistência de uma gama muito grande de bons espíritos que vos fortalece, vos sustenta, colocou ali como o seu trabalho vai ser pouco em relação ao que eu preciso para propagar o espiritismo, enganai-vos. Eu não vou dar uma contribuição diminuta, não. Mas vejo tantos outros espíritos mais capazes do que eu para tratar desta importante questão, que um invencível sentimento de timidez me impede agora de vos responder conforme o vosso desejo. Não, eu vou dar o meu contributo, não tenha dúvida. Nós somos amigos, mas a quantia de espíritos aqui mais sábios, mais doces,
mais elevados do que eu para te ajudar é muito grande. De forma que eu estou um pouco tímida. Me colocaram para falar aqui, mas talvez seja melhor alguns desses falarem no meu lugar, mas aqui coube a mim falar, porque nós nos conhecíamos e você precisa do meu contributo, porque a humanidade precisa do meu contributo. Então, sou eu que estou falando. Mas uma certa timidez me impede, mas não pensai que o meu auxílio ia ser pouco. Onde você precisar, eu venho te socorrer, ainda que sejam muitos e superiores a mim para te ajudar. Porque tu tens uma missão de cuidar de todas as almas terrenas. Não pense que eu não vou te ajudar. Agora, de vos responder conforme desejo, estou um pouco tímida, porque tem espírito muito alto aqui. E talvez isso aconteça, né? De eu te ajudar um pouco menos do que o que eu quero, mas a minha boa vontade para contigo é imensa. Da próxima vez eu terei mais coragem e ousadia. Mas antes é preciso que os conheça melhor. Estou vendo tanto espírito aqui que eu não sei nem quem eles são. Só sei que eles são brilhantes. Eu moro num mundo feliz, mas esse pessoal aqui é celestial. Eu preciso conhecê-los melhor. Morri há somente 4 dias. E ainda estou sob o efeito do deslumbramento magnífico do mundo espiritual que me rodeia. Não compreendeis, meu amigo? Sim, compreendo. Não consigo expressar as novas sensações que experimento. É um deslumbramento esse lado de cá, onde eu estou. É um deslumbramento. Não dá para eu expressar as novas sensações que experimento. Eu estou vendo Jesus aqui. Tive de violentar-me para subtrair-me da fascinação que sobre o meu ser exercem as maravilhas que admiro. Quer dizer, é um lugar magnífico. Um lugar magnífico no qual estou. É um lugar do qual eu não queria sair. Mas eu então violentei-me para sair desse fascínio que esse belo lugar me causa, para que eu venha, me comunique, para que eu cuide dos meus netos. Não posso senão bem dizer. Eu não posso, eu não tenho como expressar as belezas e as sensações que eu experimento. Mas saiba que eu me violentei para me afastar do fascínio de tão belo local. Não tem como eu expressar, eu vou bem dizer, eu vou adorar a Deus, eu vou só isso, eu vou adorar a Deus em suas obras. Mas isso passará, os espíritos me asseguram que logo estarei acostumada com todas essas magnificências. Tem 4 dias só que eu estou aqui. Então é muito belo para mim, eu estou fascinada, mesmo assim já estou trabalhando pelos meus netos e venho me comunicar contigo. Mas os espíritos superiores dizem, olha, isso vai passar, o fascínio vai passar. E que então poderei, com a minha lucidez de espírito, não tão admiradora das magnificências da qual estou, tratar de todas as questões relativas à renovação da Terra, a contribuir, a trazer o meu tijolo na construção desse mundo, de tirar a Terra das provas e expiações e transformá-la num mundo de regeneração. É porque eu sou do mundo feliz, só que tem aqui milhares de espíritos celestiais. Depois pensai sobre tudo neste momento, que tenho uma família para consolar. Tem 4 dias que eu morri. Então, o pessoal da minha família está chorando aí. Eu vou consolar esse pessoal. Eu morri e eu que vou consolar. Adeus e até breve. De vossa boa amiga que vos ama e sempre vos amará.
pois é a vós, mestre, que ela deve a única consolação durável, a única consolação verdadeira que eu experimentei na Terra, que foi o Espiritismo, né? Pensa na multidão de espíritos gratos a Allan Kardec. Pensa na... A gente não tem ideia da grandiosidade do trabalho de Allan Kardec. Não tem como a gente ter. Falta muito cérebro e muito sentimento bom no meu coração para eu entender a grandiosidade do trabalho de Allan Kardec. Só uma mensagem dessa aqui, da viúva Foulon, me faz refletir no tamanho da minha ignorância intelectual e sentimental para perceber a imensidade do valor que eu deveria dar e não dou ao trabalho de Allan Kardec. Terceira comunicação. A comunicação seguinte foi destinada a seus filhos, em data de 9 de fevereiro de 1865. Né? Então, ele veio, a primeira comunicação dela, né? 3 dias depois da morte, no dia 6 de fevereiro, aí deu uma comunicação para esposa de Allan Kardec, depois para Kardec, né? Kardec fez umas perguntas também, e aí ela vem dar uma terceira comunicação aos filhos. Meus amantíssimos filhos. Quer dizer, deu essa comunicação lá em Paris, mas Kardec fez essa carta chegar para os filhos, né? Fez uma cópia para cada filho. Onde estão esses filhos? Se está fora da França, Kardec foi no correio, dobrou a carta, olha, essa carta foi uma comunicação dada pela sua mãe. Foi no correio e botou no correio. Meus amantíssimos filhos, Deus tirou-me de junto de vós, mas a recompensa que se dignou conceder-me é bem maior que o pouco que fiz na terra. Quer dizer, quem é a viúva Foulon na terra? Ninguém sabe. É uma pintora de miniatura lá no sul da França, mora lá numa casa simples, criou os filhos como qualquer mulher. Quem é a viúva Foulon? Não é ninguém. Mas no plano espiritual, é outra ideia, é outro julgamento. Né? É outra coisa. Resignai-vos, queridos filhos, às vontades de Deus. Parem de chorar. Eu estou muito bem aqui. Né? A recompensa que ele me deu é muito grande. Né? Em relação àquilo que eu fiz. Fiquem resignados. Tirai de tudo quanto vos permitiu receberdes a força para suportar as provações da vida, a força para suportar a minha partida, a força para suportar futuras provações que virão, mas em especial ela está falando da morte dela, né? Tende firme no coração a crença que tanto me facilitou a passagem da vida terrena para aquela que nos aguarda quando saímos deste mundo. Né? E tem lá no Livro dos Espíritos. O Espiritismo, o conhecimento do Espiritismo ajuda muito o passamento, a passagem, muito. Muito. Mais ainda se associado à prática do bem. Então ela diz, meus filhos, sejam espíritas, creiam nesta crença renovadora, consoladora, esclarecedora, porque ela vai facilitar a saída de vocês do corpo físico para cá. Depois da morte, Deus estendeu sobre mim, tal como já
o havia feito na terra? O manto da sua misericórdia infinita. O manto da sua misericórdia infinita. Agradecei-lhe a Deus por todos os bens que vos concede. Abençoai-o, meus filhos. A Deus bendizei-o sempre, a todo instante. Não estão aí chorando minha partida, achando que Deus não está sendo justo. Não, bendizei a Deus. Não percais nunca de vista o objetivo que vos foi indicado, nem o caminho que tendes de trilhar. Eu falei para vocês a respeito do espiritismo, do progresso que se pode ter como alma na aquisição de conhecimentos e virtudes, e que na casa do Pai há muitas moradas. Esse é o objetivo, esse é o caminho. Não percam isso. Do ponto de vista, já falei para vocês a respeito do espiritismo. Meditai sobre a aplicação do tempo que Deus vos concede na terra. Não percais tempo. Não percais tempo com futilidades. Aí sereis felizes, meus bens amados. Felizes uns pelos outros, desde que a união reine entre vós. Também não fiquem aí digladiando, se atritando, né? Vocês serão felizes se tiver união entre vós, desde aí da terra. Felizes ainda com vossos filhos, quer dizer, que são os netos, então, né? Se os educardes no bom caminho. O bom caminho da escola? Não, o bom caminho do ensino moral, o bom caminho do ensino religioso, da fé espírita. Aquele caminho que Deus permitiu que vos fosse revelado. Né? Aí, da doutrina espírita, eu ensinei vocês, ensine-os os meus netos. Nem me podeis ver, não me podeis ver, é certo, mas convém que saibais que os elos que aí nos ligavam não se romperam pela morte do corpo, já que não era o envoltório que nos unia, mas era o espírito. É assim que me será possível, pela bondade do Todo-Poderoso, vos guiar. É assim que me será possível vos encorajar na vossa jornada, a fim de que, mais tarde, nos possamos juntar novamente. Então, eu vou auxiliá-los. Nós estamos unidos por elos de amor do Espírito, inquebrantáveis. Eu vou guiar vocês, vou encorajá-los, para que vocês também venham para esse mundo feliz no qual eu estou. Aí Kardec aproveitou, mandou todas as outras comunicações. Né? Sua mãe está bem lá, pode parar de chorar aí. Sua mãe está numa estrela, num mundo feliz, e ela dá um passo para estar aqui ao lado de vocês, e tem a missão de auxiliar vocês e os netos. Mas ela vai encorajar, ela vai guiar. Vocês têm que fazer a parte de vocês, para que todos nos reunamos nessa estrela aqui. Caros filhos, cultivai. Toma conhecimento? Não. Cultiva, e cultiva com carinho, essa crença sublime que é o Espiritismo. Em consequência desse cultivo carinhoso, dessa crença esclarecedora, consoladora, belos dias serão reservados a vós, que credes. Que credes e cultivai com carinho. Já vos disseram isso, porém, a mim não estava reservado ver esses dias aí na Terra. Quem deve ter feito isso foi Kardec, né? Então, eles estão recentes conhecendo o Espiritismo. E por essas comunicações, Kardec pegou assim, ó,
para cada filho dela, pegou o livro dos Espíritos, pegou o livro dos Médiuns, pegou o Evangelho, escreveu uma carta, fez um resumo dessas obras e mandou para cada filho. Mas ela já tinha partido. Você acha que Kardec, sabedoria demais e muito carinho no coração, mandou livro para todo mundo. E ela vai reforçar. Já vos disseram isso a respeito do espiritismo, da necessidade de cultivar com carinho essa crença sublime, né? Para que belos dias estejam reservados no vosso futuro. Já vos disseram isso, eu não estava aí, mas venho reforçar. Será do alto, pois, não daí de baixo, mas do alto, pois, que julgarei os belos tempos prometidos pelo Deus de bondade, pelo Deus de justiça e misericórdia. Não choreis, meus filhos, não choreis. Que estas comunicações, todas essas, possam fortalecer a vossa fé, que essas comunicações possam, né, vos fortalecer a vossa fé e o vosso amor a Deus. Esse Deus que tantos benefícios nos dispensou, que tantas e tantas vezes socorreu vossa mãe. Orai sempre, porque a prece é uma couraça inquebrantável. A prece fortalece. A prece é uma armadura que nos afasta dos pensamentos inadequados, que os obsessores desejam nos prender. Confirmai-vos com as prescrições que segui com tanto ardor quando vivia encarnada entre vós. Quer dizer, né? Se dediquem aí com ardor, como eu fiz. Voltarei, meus filhos, mas antes é preciso consolar minha pobre filha, que ainda precisa tanto de mim. Então, ela se dirigiu aos filhos e agora vai cuidar da filha. Naturalmente, essa comunicação também foi para a filha. Mas agora ela vai lá com a filha. Onde está a filha? Sabe lá. Entendeu? Adeus, até breve. João, essa filha dela não tá, assim, não dá a entender que está desencarnada? Não, ela está na América. A gente vai ler aí embaixo. É? É. Então, ela saiu da França e vai dar um pulinho na América. Não precisa comprar passagem aérea. Aham. Não vai levar 8 horas de voo. Não. Vai chegar em um... E segundos. É. Agora que eu acabei essa comunicação para vocês aqui, eu vou ver daqui no segundo seguinte, vou ver lá a irmã de vocês, que está lá na América. Crede na bondade do Todo-Poderoso. Oro por todos vós a Deus. Yuva Fulon. Observação. Todo espírita sério e esclarecido, então não é todo mundo, é só os sérios esclarecidos, facilmente tirará destas comunicações os ensinamentos que delas ressaltam. Só chamaremos a atenção para dois pontos. O primeiro é que este exemplo mostra a possibilidade de não mais se encarnar na Terra. Então não vai mais nascer na Terra, a viúva Fulon. Quem foi ela na Terra? Alguém insignificante. Dos últimos lugares. Mas não vai mais nascer aqui. E passar daqui para um mundo superior. E ela foi direto para o mundo feliz, não passou nem pelo de regeneração. Sem ser, por isso, separado dos seres afeiçoados a que deixamos. E ela, quando vem desse mundo feliz, que é uma estrela, que se a gente olhar no céu, precisa de um telescópio para enxergar bem, ela dá um pulo de lá até aqui. Aqueles, pois, que temem a reencarnação por causa das misérias da vida, podem das misérias, se libertar, fazendo o que é preciso, isto é, trabalhando pelo seu melhoramento. Quem não quiser vegetar, ficar muito tempo, nas classes inferiores, deve instruir-se e trabalhar para subir de degrau.
É o primeiro ponto. Não vai reencarnar mais na Terra, mas nem por isso está distante dos seres. Está, na verdade, até mais próximo. O segundo ponto é a confirmação desta verdade. Depois da morte, estamos menos separados dos seres que nos são caros durante a vida. Há alguns dias apenas, a senhora Foulon, retida pela idade, retida pela enfermidade, numa pequena, abandonada cidade do sul da França, não tinha ao seu lado senão uma parte da família. Como a maioria dos filhos e dos amigos estava longe, aí a nossa presunção, pelo que ela falou na hora de morrer. Não estava pensando em nada, porque se tivesse muita gente ia ter pesadelo. Como a maioria dos filhos e dos amigos estava longe, obstáculos materiais se opunham a que os pudesse ver tão frequentemente quanto uns e outros teriam desejado. O grande afastamento tornava mesmo a correspondência rara e difícil para alguns. Claro, não tem celular nessa época, não tem WhatsApp, a comunicação tinha que ir no correio, mas ela está doente, ela está com idade avançada, ela não tem condição de dar 10 passos. Tão logo desembaraçada de seu pesado envoltório, vai ao encontro de cada um e sem se cansar. Transpõe distâncias com a rapidez da eletricidade. Os vê, os assiste nas reuniões íntimas, envolve-os com a sua proteção, com o seu raciocínio lúcido, energético, transferindo essa lucidez para a cabeça dos seus entes queridos, e pode, por meio da mediunidade, aí, entreter-se com eles a cada instante, como quando viva. E dizer que, a este pensamento consolador, há gente que prefira a ideia de uma separação. Beleza, gente? Aonde foi que eu vi que a filha dela mora na América? Eu acho que está em comunicação para trás aí. Numa comunicação para trás tem, quando você falou, eu lembrei, João. É para trás, a gente já viu isso. Já. Beleza, gente. Então vamos à nossa oração? Que joia não é a vida do espírito, hein, gente? É isso que a gente precisa se esclarecer e trabalhar por progredir, né? Imagina a gente estar numa estrela, vem daqui, vem dali, dá um passo, são lugares magníficos. E para a gente trabalhar no bem tem que se violentar para vir ajudar, e a gente vem e pode ajudar os nossos familiares, ajudar outras pessoas, transferindo mediunicamente bons sentimentos, bons pensamentos. É uma beleza. Um dia chegaremos lá. Um dia chegaremos. Quem faz a oração, gente? Rô, faz aí, Rô. Senhor Jesus, agradecemos, Pai, por esse estudo de hoje, por nos esclarecer, Senhor, tantos pontos sobre a nossa vida de encarnado, sobre a nossa vida espiritual. Vós sabeis, Pai, que temos muitas dúvidas, muitos medos. E essas aulas, elas vêm nos elucidar, trazer paz para o nosso espírito e também nos mostrar o quanto ainda temos que galgar para chegar a um desses mundos felizes. Por isso agradecemos cada exemplo
que nos é dado. Agradecemos a espiritualidade por esse gesto de bondade para conosco. Agradecemos infinitamente a Kardec e a todos os espíritos que o auxiliam e o auxiliaram, para que nós possamos hoje ter esse auxílio que o Espiritismo nos traz. Obrigada, Deus, e obrigada a todos. Que Deus esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Tchau, gente. Um grande Obrigada, abraço. Fiquem com Deus, Obrigada, gente. João. Valeu. Obrigado vocês. Obrigada, João. Obrigada, Obrigado gente. vocês, gente. Tchau. Valeu, gente. Tchau.